comecei a gravar aqui. Olha, então a lei de Coulomb, ela vai sintetizar tudo isso que a gente já conversou aqui, né? Sobre, qualitativamente, né? Sobre cargas opostas, etc. E agora, a lei de Coulomb, o que ela tem de importante é que ela fixa, além dessas qualidades de repulsão e atração, ela fixa o valor do módulo da força, tá? Então, na eletricidade, por exemplo, diferente da mecânica, que, em geral, a origem da força nunca é muito clara, né? Então, problemas de mecânica típico são assim: dado uma força de 10 newtons aplicada num corpo, determine seu movimento, né? Mas a força não tem a origem assim especificada. Agora, na eletricidade, a força sempre vai ser especificada pela lei de Coulomb, né? Ou a outra princípio que vocês vão ver que também é equivalente, tá? Mas, então, na eletricidade, não há como inventar um valor da força. As forças sempre vão ser determinadas por essa forma. Então, essa forma foi estabelecida pelo Coulomb, né, aí, por volta de 1780, né, e ele observou, fazendo experiências desse tipo que a gente já descreveu, né, que as cargas se atraem, né, com uma intensidade que é inversamente proporcional ao quadrado da distância entre elas, tá? E ele observou que seria semelhante ao que ocorre na força de gravitação de Newton, né? A força que atrai, por exemplo, os planetas, né? Vocês lembram que a força de gravitação ela depende do inverso do quadrado da distância e é proporcional ao produto das massas, né? dos objetos, dos planetas, por exemplo, né? Então, o Coulomb observou que a lei é semelhante à da gravitação, com a diferença em que a força pode ser tanto de atração quanto de repulsão, dependendo do sinal das cargas, tá? Então, na hora de vocês tentarem fazer os problemas, resolver as situações de exemplo, vocês devem, a primeira coisa que saber é qual é o sinal do produto das cargas, né? Q1 e Q2. Se o sinal do produto for positivo, a força de repulsão entre elas, né? Se o sinal do produto for negativo, a força de atração, tá? Então, o módulo é dado, né? O módulo é dado pela parte K, Q1, Q2 sobre R2, e esse vetorzinho aqui é chamado vetor unitário na direção que une as cargas que vocês estão utilizando, tá? Então, vejam bem que a força sempre vai estar na linha de ação, ó, das cargas que vocês estão considerando, tá? Então, aqui no caso, essas duas positivas vão se repelir. O produto é positivo. Então, as forças sempre de uma carga produzida pela outra vocês vão isolar o corpo sobre análise, né? No caso, da forma semelhante como vocês fazem na mecânica, tá? Lembra que vocês querem sempre a força sobre um objeto, tá? Então, vocês vão escolher qual delas vocês estão considerando. Então, se vocês considerarem essa carga mais à direita, vocês vão desenhar a força que a carga da esquerda faz nela. Se vocês escolherem a carga da esquerda, vocês vão considerar a força que a carga da direita faz sobre ela, tá? E aqui é a mesma coisa, com cargas negativas dá a mesma situação. Agora, se as cargas forem positivas e negativas, a força que a da esquerda faz sobre a da direita vai estar na direção de atrair a negativa para a positiva. E é a mesma coisa, né? A força que a da esquerda faz sobre a da direita vai estar também na direção, ó, de atrair para a carga negativa, tá? Então, em geral, vocês vão fazer o que se chama de diagrama livre do corpo, né? De corpo livre, tá? Se vocês querem considerar a força que a carga 2 faz sobre a carga 1, vocês vão ver, ó, primeira coisa, como as duas são positivas, se repelem. Então, ela tem que estar no sentido para longe, né?
da carga 2, ou seja, no sentido para a direita aqui. E vocês utilizam esse vetorzinho unitário, tá? Que aí vocês vão depender de qual sistema de coordenadas utilizado, tá? Para definir ele de forma objetiva. E aí vocês vão calcular o módulo da força, né? Pelo que está aqui dentro, né? E dizer que a força vai estar na direção do unitário desenhado. Tá? Então, aqui, a constante K que aparece aqui é aquela constante tradicional. Tem um valor aqui em torno de 9 vezes 10 a 9. Tá? O valor aqui, né? E o ε0 é uma constante que aparece de forma mais avançada quando se verifica as propriedades da luz, é a chamada constante de permeabilidade elétrica. Né? Esse valor, por enquanto, aqui para vocês não tem muita importância, vocês vão utilizar o valor inteiro da constante 1 sobre 4πε0, que é aproximadamente 9 vezes 10 a 9. Né? Bom, agora, quando, em geral, estiver envolvido mais de uma força, várias forças, vocês podem utilizar o chamado princípio de superposição. Esse princípio aqui, o princípio da superposição, diz que a força feita num objeto, carga 1, por exemplo, por várias outras cargas, 2, 3, 4, 5, até N, é a soma das forças de cada carga sobre ele. Tá? Então, vocês calculam primeiro a força da carga 2 sobre a carga 1, depois a da 3 sobre a 1, da 4 sobre a 1, etc., até a enésima, até onde, né, for necessário. Tá? Então, a gente vai ver o exemplo já já. Esses dois teoremazinhos aqui, ó, eles são chamados de teorema das cascas. Eles são úteis na hora de... Professor, acho que Sim. seu áudio ficou mutado. Ficou mudo? Espera aí, deixa eu ver aqui. Pra mim aqui tá normal, mano. Tá saindo normal o áudio do seu, não sei. Os outros estão ouvindo? Sim, tá normal. Sim. Tô escutando normal. Tá normal? Ah, não. Então, O problema era no meu áudio, desculpa. então já restabeleceu aí? Sim, certinho. Tá bom. Obrigado, Então tá. desculpa. Não tem problema. Mas só não dormir. Se não dormir, tá bom. Olha, então, voltando aqui, o teorema das cascas, né? Foi até bom dar uma interrompida para só reativar a energia. Esse teorema das cascas, eventualmente, é necessário para vocês considerarem a geometria de um objeto metálico. Tá? Então, ele diz o seguinte: se vocês tiverem um objeto de metal, por exemplo, uma caixa de metal, e quiserem saber a força que a caixa de metal faz sobre uma partícula externa, né, vocês podem considerar a caixa de metal como se estivesse toda concentrada num ponto e calcular somente a força entre a carga do centro da caixa de metal e a carga externa. Tá? Que a geometria da caixa ou de uma esfera seria muito complicada. Isso se calcula em cursos mais avançados de eletromagnetismo, mas é um cálculo muito difícil. Tá? Então, levar em conta a geometria de um objeto para cálculo de campo elétrico, campo magnético, são problemas muito avançados. Tá? Muito difícil. Agora, em geral, nesse nível, pelo menos, vocês podem considerar que mesmo que um objeto tenha uma geometria determinada, né? Pode ser uma caixa ou qualquer outro tipo, a carga que tiver na superfície dele pode ser considerada concentrada toda num ponto. Tá? Então, é a mesma coisa que ocorre na gravidade. Você já deve ter visto isso lá na física 2. Tá? E da mesma forma também, se tiver uma carga dentro de uma caixa metálica, tá? A carga não é atraída nem repelida pela casca. Tá? A casca se diz, na verdade, que ela blinda, ela faz uma blindagem. Tá? Em circuitos elétricos e eletrônicos, em geral, partes sensíveis do circuito, elas são envolvidas por uma camada metálica. Tá? Essa camada metálica faz com que os campos externos ao circuito não afetem ele. Tá? Então, o que está dentro da caixa praticamente não sofre efeito do que está do lado de fora. Isso é chamado normalmente de gaiola de Faraday.
Porque o Faraday descobriu esse efeito. Então, se vocês colocarem uma coisa metálica sobre algum objeto, o objeto não sente os efeitos elétricos do lado de fora. Tá? Então, isso, por exemplo, faz com que, se você estiver dentro de um carro e cair um raio em cima do carro de vocês não são afetados dentro. Tá? O carro pode ficar carregado pelo lado de fora, mas dentro do carro não acontece nada. Agora, o problema é que você não pode abrir a porta. Tá? Então, se for abrir a porta e pegar na parte metálica, você leva um choque. Ou então, se cair um fio em cima do carro, dentro do carro não acontece nada. Mas dentro do lado de fora do carro vai estar eletrizado. Então, nessa situação, teria que esperar ajuda, né? Então, porque se tentar sair do carro, pode levar um choque violento. Né? Então, condutores esféricos usam esse princípio. Tá? Volta e meia vai aparecer aqui no livro, nos problemas, condutores de forma esférica, tá? Carregados. Né? Mas vocês sempre vão poder tratar eles como se a carga estivesse concentrada num ponto. Tá? Então, isso é uma coisa importante. Agora, dito isso, a gente pode ver esse primeiro exemplozinho aqui. Ó. Esse exemplozinho simples. Então, bom, vocês devem, como eu já falei para vocês, tentar sempre refazer tudo, né? Desde os mais elementares e depois chegando nos mais avançados. Bom, esse aqui, o primeiro cálculozinho, utilizando utilizando a força de Coulomb. Tá? Então, ó, você vai mostrar aqui 3 configurações diferentes. Ó. A, C e E. Tá? A, C e E. Na configuração A, vocês vão ter aquele exemplo que já foi dito mais acima. 2 cargas positivas, Q1 e Q2, a uma distância R entre elas. Tá? Aí vocês têm que fazer o quê? Para começar a fazer o cálculo da força. Vocês têm que reconhecer que as duas são positivas, elas vão se repelir. Tá? Então, você quer saber, por exemplo, qual é a força sobre a carga 1, devido à carga 2. Então, vocês vão fazer o desenho, o diagrama de corpo livre dela, né? Que vai mostrar só ela, né? E as forças que atuam nela, que no caso é devida à carga 2. Então, vocês vão ter a carga 1 e a força que se vai chamar F12. Né? F12, ó, então vai ser a força na carga 1 devido à carga 2. E como vocês concluíram que a força é repulsiva devido ao produto positivo, então vocês vão desenhar ela para a esquerda. Né? Então, se o vetor unitário, ó, normalmente é definido como o I unitário, né, do eixo X, essa força 12, ó, ela vai ter que ser menos I unitário vezes o módulo da força. O módulo é aquele calculado como K, Q1, Q2 sobre R ao quadrado. Né? Então, essa é a situação 1. Né? Na situação 2, carga o item C, já se vai ter uma complicação. Ó. Vai se colocar uma carga 3, né? Carga 3, numa posição intermediária, entre 1 e 2. Uma posição, por exemplo, aqui foi a 3/4 da distância entre 1 e 2. Então, nesse caso aqui, como é que vai ficar o diagrama de corpo livre da partícula 1? A força 1,2 é a mesma, né? Agora, vocês lembram, acima foi dito que ocorre o princípio de superposição. Então, vocês podem adicionar, além da força 1,2, a força 1,3, que é entre a carga 1 e a carga 3. Como a carga 3 é negativa, o produto entre elas é negativo. Então, significa o quê? Que a força vai ser de atração entre 1 e 3. Então, vocês vão desenhar aqui. Ó. A força, 1 e 3, ó, vai estar no sentido de atrair a carga 1 para a carga 3. Então, a situação total vai ser a resultante, né? A soma, né? Dessas duas forças. A 1,2 que já tinha sido calculada e a 1,3, ó, que foi anexada depois
da inclusão da carga 3. Okay? Aí o resto do cálculo é feito de forma convencional. Agora, vocês notem que na situação 1 e 2, ó, elas estão na mesma reta. Tá? Então, isso facilita muito os cálculos. Quando estão assim na mesma linha reta, é bastante fácil fazer as contas. Tá? Agora, na situação 3, item E, aí já vai havendo mais complicação. Então, uma carga 4 é colocada na posição intermediária entre 1 e 2, mas fazendo um ângulo. A mesma distância, 3/4, né? Mas fazendo um ângulo θ. Nesse caso, então, aí vocês vão fazer novamente o diagrama de corpo livre, né? E nesse caso, F12 continua a mesma, não foi alterado. Vai aparecer uma F14 aqui, ó, que vai ser também atrativa, porque os produtos são negativos, né? Mas vai estar fazendo um ângulo. Né? E aí vocês vão ter que fazer aquele processo, que é decompor as componentes F14 de acordo com o eixo X e eixo Y, né? E somar cada resultante de eixo. Né? E depois achar o valor do módulo fazendo a diagonal, ou seja, o Pitágoras, né? De cada resultante, né? E o ângulo e a tangente do vetor resultante, vocês vão achar pela razão, né? Das componentes Y e X. Tá? Então, isso aqui é feito aqui abaixo. Ó. Então, aqui tem as respostas. O item A puro, né? Esse aqui, o item A purinho, foi só calcular a resultante, né? E a partir calculando o módulo, esse módulo K, Q1, Q2 sobre R2. Agora, ele diz que o ângulo é 180 graus. O que quer dizer? Tanto vocês podem escrever assim, ó, especificando o módulo separado e o ângulo em que a força faz com o eixo X, por exemplo. Tá? Ou, se quiserem uma notação mais formal, vocês podem utilizar aqui ó, o I unitário na direção do eixo X, né, que é o I, colocar o módulo, né, e esse sinal aqui, menos, corresponde ao ângulo de 180 graus, que é essa situação aqui. Essa situação, tá? Então, tem toda a informação aqui, ó, F12. Tem módulo 1,15 vezes 10 a menos 24 newton, né, que foi calculado pelo módulo da lei de Coulomb, né? E o ângulo que ela faz, ó, 180 graus, ó, em relação ao eixo X. Ok? Então, tá? Agora, então essa é a situação mais simples, F12. Tá? Agora, a situação do item C, aí já vão ter duas forças. Ó. Aí o que vai acontecer? Vocês vão ter a força 1, 2, continua normal, ó. Essa já foi calculada aqui, ó. F12, ó, tá? E vocês vão anexar a força ó, F13. Essa aqui é 2,05. Tá? Então, o que vocês observam aqui? Ó? Olha, como a distância entre 1 e 3 é menor do que a distância entre 1 e 2, o módulo da força 1,3 vai ser maior do que da força 1,2. Por quê? Porque o módulo depende do inverso do quadrado da distância. Tá? Ou seja, o inverso da distância. Então, o inverso da distância entre 1 e 3 é maior do que o inverso da distância entre 1 e 2. Então, vocês já podem ver qualitativamente ó, que a força entre 1 e 3 tem módulo maior do que a força entre 1 e 2. Esse tipo de análise ajuda bastante a ver na hora de escrever as forças do problema. Tá? Olha, então, ó, o módulo 1,3, ó, esse aqui, ele é bem maior do que o módulo 1,2. Quando fizer a composição, ó, vai dar 2,05 menos 1,15. Ó.
Aí deu 9, certinho. Então, se vocês fizerem a conta, 205 menos 1,15 deu 9. Agora a direção, ó, passa a ser o quê? Passa a ser a do módulo maior. Ou seja, ela passa a ser o quê? Atrativo. Tá? 9 vezes 10 com ângulo zero. Tá? Significa o quê? Agora, a força resultante, como F12 tem um módulo menor do que F13, a resultante vai estar na direção do F13. Ok? Então, a resposta, então, pode ser dada assim, se for dado como I unitário, seria 9 vezes 10 é menos 25 na direção do I unitário positivo. Tá? Dessa forma aqui. Ó, tá? Então, sem o sinal negativo, e ficaria 9 vezes 10 é menos 25 newtons, e a direção I, positivo. Tá? Então, a força ficaria resultante na direção, ó, do eixo X positivo. Tá? Agora, o item C, esse item C envolve aquele processo que vocês fazem, por exemplo, lá na mecânica. Deixa eu minimizar isso aqui um pouco. Tá? Então, eu não sei o que aconteceu. Mas só mostrando aqui rapidamente esse desenho, que está meio tortinho, mas a força, a carga, essa aqui é a carga 1, é a carga 1, né? Aqui seria a carga 2, e aqui a carga 4. Né? Então, a força F14 vai ser essa de cá. E ela vai estar fazendo um certo ângulo aqui, ó, que é dado no problema com 60 graus. Esse ângulo aqui é 60 graus. Para ver aí, né? Pois é. Tá meio torto, né? Mas, bom, aí então vocês vão fazer aqui o quê? Vocês têm que colocar os eixos aqui, ó, os eixos como vocês fazem na mecânica tradicional. Coloca aqui um eixo Y, né? Coloca um eixo X, né? Eixo X. E faz a decomposição das componentes. Ó. Aqui vai ter uma componente F1x, né? Então, F14x, F14y, etc. Tá? E depois vocês pegam as resultantes x, que vão ser a F1, a gente chama de F1 total, né? F1 total x, né? E vai ter a F1 total F1, ó, total y. Vocês têm que calcular decompondo, né? Uma vai ter, ó, seno de 60 na vertical, né? E a outra vai ter cosseno de 60. Né? Acho que o ângulo é esse aqui fazendo 60 com eixo X, exatamente isso. Então, vocês vão ter aqui, ó, uma parte vai ser decompor com cosseno de 60 no X, né? E a outra parte com seno de 60 no Y. Né? Aí vocês vão fazer aquele paralelogramozinho que vocês fazem sempre na mecânica comum, né? Vamos fazer o paralelogramozinho aqui, assim, e fechar aqui, né? Tá meio torto aqui, ó. Deixa eu ver se vai dar aqui. Aí vocês vão ter a força resultante, ó. Eu estou no mouse puro aqui, tá meio torto. A força resultante seria essa aqui, ó. Essa verde, ó, seria F1 total. O vetor, né? Aí vocês têm que calcular, ó, esse ângulo aqui, ó, o ângulo θ, e o módulo dela. Agora eu vou ter que voltar lá. Então, vocês, no exemplo, então, é calculado F1 total. Então, ele vai especificar o módulo, tá? E vai especificar esse ângulo aqui. Tá? O ângulo, inclusive, tem um detalhe. Quando é feita a conta, ele acha o ângulo contrário. Esse aqui, ó. Esse ângulo aqui, ó, ele vai achar com menos 86. Ó. Menos 86 graus. Ó, quando fizer a razão das tangentes.
Mas fisicamente não é o ângulo correto. O ângulo correto é o oposto, tá? Então, vocês vão pegar esse menos 86 e vão adicionar 180, tá? Para dar o ângulo que é esse que ele faz aqui, ó, com o eixo X, tá? Tá? Então, tá, o ângulo correto é só até aqui, ó. Só esse pedacinho aqui, ó. Esse aqui, ó, tá? Mas se vai achar no cálculo o ângulo complementar, tá? Então, deixa eu voltar aqui. Esses dois juntos. Mas a gente calculou isso aqui, então. Ó. A gente calculou F14, né? Calculamos F12 e os módulos, né? Vocês, a componente de cada direção, vocês fazem aquilo que faz normalmente mecânico. Ó. F12, já está na direção X, como a decomposição F14, cosseno de 60, né? Para achar a resultante, né? Na direção X, que é, nesse caso, é negativo porque ele vai estar para a esquerda. Tá? A mesma coisa em Y, né? Fez a decomposição, achou uma resultante Y. O módulo total é feito pelo teorema de Pitágoras, né? A diagonal das duas, né? Acha o módulo da força resultante, F14. E o ângulo, aquilo que eu falei lá no desenho, ele achou o valor menos 86 graus, né? Que é o ângulo que vai estar lá no quarto quadrante, que está errado. Tá? Quer dizer, fisicamente é errado. Matematicamente é possível, tá? Mas o ângulo vocês esperam que ele esteja no segundo quadrante. Tá? Então, para obter esse ângulo do segundo quadrante, vocês adicionam 180. Tá? E aí vai obter um ângulo de 94 graus, que é pouco maior do que 90 graus, ou seja, ele está um pouquinho à esquerda do eixo Y. Tá? Então, essa seria a... Então, isso aqui é a mecânica de como fazer os problemas dessa parte de carga. Tá? Não tem assim nada muito excepcional. É basicamente o mesmo que vocês fizeram, né? Na mecânica. Tá? Aí os exemplos vão ficando mais complicados. Tá? O exemplo 21.2, né? O que ele vai fazer agora? Ó? São duas cargas, Q1 e Q2, sendo que agora é um par. Uma das cargas positiva, a outra negativa. A força agora vai ser de atração, vai estar para a direita. Tá? Então, ele quer saber o seguinte aqui, ó. Ele faz uma pergunta aqui. Ó. Ele quer saber se existe algum ponto, né, onde se pode colocar uma terceira carga entre as duas, de modo que a força nessa terceira carga seja zero. Tá? Ou seja, ela poderia estar em equilíbrio. Tá? E depois vai perguntar se o equilíbrio é estável ou não. Tá? O equilíbrio ser estável é se você pode fazer um pequeno movimento da carga ou para a esquerda ou para a direita e a força faria ela voltar para o ponto de equilíbrio, ou seja, é chamada uma força restauradora. Tá? Agora, se vocês fizerem um pequeno movimento da carga e ela for repelida para longe da carga, ou tanto para a esquerda quanto para a direita, o equilíbrio é instável, né? E a força é de repulsão. Tá? Então, aí, ó, esse tipo de problema, antes de fazer qualquer conta, vocês devem analisar qualitativamente para ver em que região a carga vai ficar. Tá? É claro que vocês podem também fazer isso tudo matematicamente, direto, tá? Mas aí vocês têm que ter uma sensibilidade boa para analisar o resultado matemático, tá? Porque o resultado matemático ele vai dar possibilidades que não são fisicamente possíveis, tá? São fisicamente não realizáveis, tá? Então, é bom ter uma análise física mais precisa, porque, inclusive, vai poupar contas, né? E interpretações matemáticas. Então, aqui a primeira letra, ou melhor, a primeira hipótese é a letra B. A terceira carga estaria entre as duas, tá? Então, essa aqui já pode se eliminar de cara. Por quê? Porque ambas as forças
que estão atuando sobre a terceira carga estão apontando para a direita, né? Então, é impossível que a soma delas dê zero, né? Então, não tem como você somar dois vetores para a direita, para uma direção, a mesma direção, e a soma dá zero. Então, um deles tem que estar apontando na direção contrária, tá? Então, essa primeira hipótese já é excluída, ou seja, ela não pode estar entre Q1 e Q2. Tá? Aí, a segunda hipótese agora é o item C. O item C, você colocaria a terceira carga, a carga é por hipótese positiva, tá? A carga Q3, tá? Deixa eu ver aqui. Um próton, tá? Um próton, né? É uma carga positiva, tá? Então, se você colocar a carga positiva à direita, olha, à esquerda da carga Q1, em tese, já teria resolvido o problema das duas forças serem contrárias. Mas aqui tem um problema sério, ó. Se essa carga positiva é colocada mais próxima da Q1, que também é positiva, a repulsão delas vai ser muito intensa, tá? Vai ser muito mais intensa do que a atração, ó, sofrida pela carga Q2, que vai estar muito distante, tá? Vocês lembram sempre que a atração, a repulsão, é proporcional ao inverso da distância, o inverso do quadrado da distância, né? Então, ó, essa aqui, como está mais próximo, essa parte entre 1 e 2, 1 e 3, né, vai ter um módulo muito maior do que essas duas, né? Então, embora as forças estejam em direções opostas, é impossível achar uma posição em que as duas têm o mesmo módulo, tá? Então, essa situação também é impossível. Ela não pode estar à esquerda da carga Q1. Então, sobra a única possibilidade fisicamente realizável é que o próton, né, a carga Q3, esteja à direita da carga Q2. Tá? Nesse caso, o que acontece? A repulsão entre o próton e Q1 vai ter um valor que pode ser comparável à atração entre o próton e a carga Q2. Vai depender do cálculo aqui. Tá? Então, em princípio, é possível. Tá? Então, vocês passaram, então, da parte qualitativa, tá? Que é ver se fisicamente possível, tá? Agora, se chega à parte propriamente matemática, tá? Então, supondo que a posição do próton esteja a uma distância x da origem, né? A força entre o próton e a carga Q1 vai ser dada aqui, ó, por essa parte à esquerda, tá? Vocês olham lá os valores, vai dar 8Q vezes a carga do próton. Então x, ó, é essa distância da origem até a carga Q3, essa distância aqui, ó, tá? Distância R. A distância, no caso aqui, é Rzão, né? Ele botou x aqui, é Rzão, né? Agora, no lado direito, o que a gente vai ter? A distância entre Q2 e a origem é Lzão. Né? É Lzão, esse L aqui. Né? E a distância, então, entre o próton e Q2 é essa diferença, tá? Vai ser x, que é essa distância inteira aqui, ó, até a origem, né? Menos Lzão. Lzão é a distância entre Q1 e Q2. Então, a distância, ó, esse pedacinho aqui, ó. Esse pedacinho é x menos L. Tá? Esse pedacinho aqui. Tá? X menos L. Bom, então aqui, ó, você tem que igualar. Você tem que achar e verificar se existe um x, né? Tal que os dois lados se igualem. Tá? O lado que dá a repulsão e o lado que dá a atração. Então, à esquerda a repulsão, à direita a atração. Então, se vocês cortarem tudo que é comum aqui e resolverem a equaçãozinha do segundo grau e tirarem a raiz, né, sobra isso aqui, ó, x igual a 2L. Então, o que é que se conclui? Se vocês colocarem o próton a uma distância 2L em relação à origem, as duas forças
a de atração e de repulsão, vão estar exatamente iguais, né? Do mesmo modo, né? E em direções opostas. Tá? Então, agora, esse equilíbrio aqui, isso a gente vai responder mais adiante, se o equilíbrio é instável ou instável. Tá? A gente precisaria fazer o gráfico da força para ver se ela é restauradora ou é de repulsão. Tá? Então, se vocês afastarem aqui a carga da direita, o que vai acontecer? Vai diminuir. A repulsão vai diminuir mais rápido do que a atração. Então, a força líquida vai ser de atração. Então, ela deve ser restaurada. Tá? E, da mesma forma, se vocês trouxerem ela mais para próximo da... Não, mas espera aí, deixa eu ver aqui. Se trouxerem próximo... Não, essa aqui não é estável. O que acontece aqui? Se vocês tentarem aproximar a carga positiva da negativa, o que vai acontecer? Pela lei de Coulomb, a força pode se tornar infinita, né? Então, o que acontece? O próton gruda na carga negativa e o equilíbrio desaparece. Tá? Então, esse equilíbrio aqui é instável. Né? Ele não tem como se manter aqui. Se vocês colocarem num momento e vocês verificarem, a força é zero entre elas. Então, ele poderia ficar ali algum tempo. Mas se vocês derem um pequeno toquezinho na carga, na direção para a esquerda, a força atrativa vai se tornar muito maior do que a força repulsiva, porque ela vai ficar cada vez mais próxima da carga negativa. A força é proporcional ao inverso da distância, né? Então, ela vai aumentar indefinidamente, até que esse próton aqui, ele vai andando e vai cair em cima da carga negativa e vai formar uma ligação química, alguma coisa, ou vai se neutralizar. Tá? Então, qual é a resposta? O equilíbrio é instável. Tá? Não é possível manter esse equilíbrio indefinidamente. Ok? Então, esse exemplo 21.3 também é mais qualitativo. É como vocês podem transferir cargas entre objetos metálicos usando um processo que se chama de aterramento. Tá? Então, a situação inicial, A, tem uma carga Bzão, uma esfera Bzão com carga zero. E uma esfera Azão com carga Q positivo. Aí se liga um fio entre elas. Tá? O item B. O que acontece? Como as duas esferas são metálicas e o fio também é metálico, ocorre aquilo que a gente já disse. Os portadores de carga se movem livremente. E como eles vão ser do mesmo sinal, eles vão tentar se distribuir de forma a ficar o mais distante possível um do outro. Tá? Então, o que vai acontecer? Para haver o equilíbrio, a esfera B vai ceder elétrons para a esfera A, menos Q sobre 2, de modo que cada um passe a ficar com carga positiva. Mais Q sobre 2, mais Q sobre 2 quando o fio é retirado. Tá? Então, sendo o fio retirado, depois de um certo tempo, claro, ocorre essa redistribuição. As duas ficam com a mesma carga. Tá? No item C, no item D, ocorre o que se chama de aterramento. Se liga a esfera Azão ao chão. O chão é considerado, a Terra, a superfície da Terra, como um metal. Tá? Existem minerais de todo tipo na Terra, então a superfície do chão ela conduz eletricidade. Tá? Então, por exemplo, quando um raio cai numa parte da Terra, eventualmente uma corrente vai pelo chão e pode, por exemplo, atingir alguém que esteja até 6, 10 metros de distância do ponto onde o raio caiu, ela pode levar um choque ainda. Tá? Então, se encostar em qualquer coisa metálica ou tiver com o pé descalço no chão, pode levar um choque. Tá? Então, nesse processo D,
a esfera A é aterrada e conectada com o fio ao chão. Aí o que acontece? O chão, ó, vai ceder para ela uma carga negativa Q sobre 2, para tentar equilibrar, ó, a carga que estava aqui positiva. Né? E a de cima está isolada, não acontece nada. Então, na situação final, o que aconteceu? Por essa sequência de processos, foi possível transferir metade da carga da esfera A inicial para a carga, para a esfera B, né? E a esfera A termina com a carga zero. Tá? Então, esse é um processo que pode ser, né? Pode ser sempre realizado. Tá?